Fui atacada por 3 homens enquanto voltava para casa, mas consegui me salvar me fingindo de morta. Olá, meus queridos! Antes de começar a contar para vocês o que aconteceu comigo naquela noite terrível, eu queria pedir para vocês deixarem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me dá muita força para continuar compartilhando essas histórias que podem ajudar outras pessoas que passaram por situações parecidas. Meu nome é Helena, tenho 62 anos hoje, e o que vou contar para vocês aconteceu há 3 anos, quando eu ainda morava sozinha naquele apartamento pequeno na zona norte de São Paulo. Vocês sabem como é a vida de uma mulher da minha idade que perdeu cedo e teve que criar os filhos sozinha. A gente aprende a ser forte, a não depender de ninguém, mas também aprende que a vida pode mudar do dia para a noite, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Era uma terça-feira de março. Lembro bem porque tinha chovido muito durante o dia e o cheiro de terra molhada ainda estava no ar quando saí de casa. O relógio marcava quase 8 da noite e eu sabia que deveria ter saído mais cedo, mas vocês conhecem aquela correria do dia a dia, né? Tinha passado a tarde toda organizando os documentos da minha aposentadoria no INSS, uma burocracia sem fim que me deixou exausta e com uma dor de cabeça terrível. A farmácia ficava apenas 2 quadras de casa, um trajeto que eu fazia quase todos os dias há mais de 15 anos. Conhecia cada rachadura da calçada, cada árvore, cada portão. Era meu bairro, meu cantinho seguro no mundo. Naquela época, eu ainda não tinha medo de sair sozinha à noite. Claro, sempre fui cuidadosa como toda mulher precisa ser, mas nunca imaginei que algo realmente grave pudesse acontecer comigo ali, tão perto de casa. O bairro onde eu morava sempre foi considerado tranquilo. Casas antigas, famílias que se conheciam há décadas, crianças brincando na rua durante o dia. Minha casa era simples, mas era minha. 2 quartos pequenos, uma sala que dava para ver a rua através da cortina de renda que minha mãe tinha me dado, e uma cozinha onde eu passava a maior parte do tempo, cozinhando para mim mesma e às vezes para os vizinhos mais idosos. Depois que meu marido João morreu há 15 anos, de um infarto fulminante aos 58 anos, aprendi a valorizar cada momento de paz que a vida me dava. Ele era um homem bom, trabalhador, motorista de ônibus por mais de 30 anos. Saía cedo de manhã, voltava à noite cansado, mas sempre com um sorriso para mim e para nossos 2 filhos. Quando ele se foi, senti como se o chão tivesse sumido dos meus pés. Os meninos, que na época tinham 17 e 20 anos, me ajudaram como puderam, mas cada um seguiu seu caminho. O mais velho, Ricardo, se casou e se mudou para o interior depois de conseguir um emprego numa fábrica. O mais novo, Gabriel, terminou os estudos e foi trabalhar numa empresa de informática no centro da cidade. Visitavam quando podiam, mas eu entendia que eles tinham suas próprias vidas para construir. Naqueles 3 anos antes do que aconteceu, minha rotina tinha se tornado previsível e, de certa forma, reconfortante. Acordava às 6 da manhã, tomava meu café com pão na chapa, assistia ao jornal, fazia a limpeza da casa, preparava o almoço, tirava uma soneca depois do meio-dia. À tarde assistia minhas novelas ou visitava algumas amigas do bairro. E à noite, antes de dormir, gostava de ler alguns versículos da Bíblia que minha mãe tinha me deixado. Era uma vida simples, mas eu estava em paz. Tinha minha pensão que dava para as despesas básicas, alguns trocados extras que ganhava cuidando da dona Antônia, uma senhora de 80 anos que morava na rua de cima, e a companhia das minhas plantas no quintal pequeno dos fundos. Cultivava tomate, alface, temperos verdes e tinha um pé de jasmim que perfumava toda a casa nas noites de verão. Lembro que naquela terça-feira específica,
Antes de sair para a farmácia, estava regando minhas plantas quando senti uma pontada estranha no peito. Não era dor física, era mais como um pressentimento, uma inquietação que não conseguia explicar. Fiquei alguns minutos parada no quintal, ouvindo o barulho da cidade que começava a se acalmar com a chegada da noite, e tentei afastar aquela sensação esquisita. A farmácia do seu Joaquim ficava na rua principal do bairro, numa esquina movimentada onde sempre havia gente passando, mesmo à noite. Ele era um senhor simpático, uns 10 anos mais velho que eu, que conhecia todos os moradores antigos da região e sempre perguntava sobre minha saúde, sobre meus filhos. Sua farmácia era mais que um comércio, era um ponto de encontro informal, onde as pessoas paravam para conversar, trocar notícias do bairro, reclamar do tempo ou da política. Eu precisava comprar remédio para a pressão alta que tinha começado a me incomodar depois dos 60, e também queria pegar um antialérgico porque tinha tido uma reação estranha a alguma coisa que comi no almoço. Minha pele estava coçando e eu sentia os olhos ardendo desde a tarde. Eram problemas pequenos, coisas normais da idade, mas que precisavam de cuidado. Quando tranquei o portão de casa, ainda senti aquela inquietação no peito. O céu estava carregado de nuvens escuras, como se fosse chover novamente a qualquer momento. O vento balançava as folhas das árvores com mais força do que o normal, e havia poucos carros na rua, mas eram apenas 8 horas da noite, ainda cedo para uma cidade como São Paulo. Então, não pensei muito sobre isso. Comecei a caminhada pelo mesmo percurso de sempre. Primeiro, subi a rua da minha casa até a esquina onde havia uma padaria que já estava fechada. Depois, virava à direita e seguia por uma rua um pouco mais escura, com menos postes de luz, onde ficavam algumas casas antigas e um terreno vazio que os moradores vinham pedindo há anos para a prefeitura limpar e iluminar melhor. Por último, chegava na rua principal onde ficava a farmácia. O primeiro trecho foi tranquilo. Cumprimentei Dona Maria, que estava regando as plantas na frente de casa, e acenou para o senhor José, que sempre sentava na sua cadeira de plástico na calçada para tomar sua cervejinha depois do jantar. Eram rostos familiares, pessoas que faziam parte da minha paisagem diária, e isso me tranquilizou um pouco. Mas, quando virei a esquina e entrei na rua mais escura, aquela sensação estranha voltou com mais força. Era como se alguém estivesse me observando, me seguindo. Virei a cabeça algumas vezes, tentando ver se havia alguém atrás de mim, mas a rua parecia vazia. Apenas as sombras das árvores dançando no chão por causa do vento e o barulho distante do trânsito da avenida principal. Acelerei o passo sem perceber. Minhas mãos começaram a suar dentro da bolsa, onde eu segurava as chaves e o dinheiro para comprar os remédios. O coração batia um pouco mais rápido, e eu tentava me convencer de que era apenas paranoia, que estava exagerando porque aquele dia tinha sido mais cansativo que o normal. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Não eram os passos normais de alguém caminhando, eram passos que pareciam acompanhar meu ritmo. Quando eu andava mais devagar, eles ficavam mais devagar. Quando acelerei, eles aceleraram também. Meu corpo inteiro ficou tenso e eu senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com o vento que começava a soprar mais forte. Continuei andando, tentando manter a calma, mas minha mente já começava a trabalhar em todas as possibilidades. Será que era apenas coincidência? Será que era alguém que morava na região e estava indo na mesma direção que eu? Ou será que realmente havia algo errado acontecendo? A rua onde eu estava tinha poucos postes funcionando e a luz amarelada criava mais sombras do que realmente iluminava. As casas pareciam todas fechadas, com portões altos e janelas com grade. Não havia ninguém na rua, nenhum carro passando naquele momento, e o silêncio era quebrado apenas pelo barulho das minhas sandálias no asfalto e daqueles passos misteriosos atrás de mim.
Quando estava faltando apenas uma quadra para chegar na rua principal, onde havia mais movimento e iluminação, senti que não eram apenas passos que me seguiam. Havia vozes baixas, sussurros que não conseguia entender direito. Eram pelo menos 2 pessoas, talvez 3. Meu coração disparou e pela primeira vez em muitos anos senti verdadeiro medo. Era então que eu ainda não sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre, que os próximos minutos iriam me transformar numa pessoa completamente diferente. Naquele momento, eu ainda era apenas Helena, uma senhora de quase 60 anos indo comprar remédio na farmácia do bairro, preocupada com pequenas coisas do dia a dia. Em poucos instantes, eu descobriria do que realmente era capaz quando a sobrevivência se tornasse minha única opção. Decidi fingir que não estava ouvindo nada e continuei caminhando, mas agora prestando atenção em cada detalhe ao meu redor. Conhecia aquela rua como a palma da minha mão. Sabia que logo à frente havia uma casa com um portão sempre entreaberto, onde morava um casal jovem com um bebê pequeno. Se fosse necessário, poderia correr até lá e pedir ajuda. Também sabia que depois daquela casa havia um pequeno comércio, uma mercearia que às vezes ficava aberta até mais tarde. Mas quando passei em frente à casa do casal jovem, notei que estava tudo escuro e o portão estava fechado. Provavelmente tinham saído ou já estavam dormindo. A mercearia também estava com as portas cerradas, apenas uma luz fraca no interior, indicando que havia alguém lá dentro fazendo o fechamento do dia. Os passos atrás de mim continuavam, agora mais próximos, e eu podia ouvir claramente que eram 3 homens conversando em voz baixa. Foi quando uma das vozes se tornou mais audível. Um deles disse para os outros que eu parecia estar sozinha mesmo e que aquela rua era perfeita porque não passava ninguém naquele horário. Meu sangue gelou. Não havia mais dúvida. Eles estavam realmente me seguindo com alguma intenção ruim. Minha mente começou a trabalhar rapidamente, tentando pensar no que fazer. Acelerei ainda mais o passo, quase correndo agora, mas sabia que não adiantaria muito. Eles eram mais jovens, mais rápidos e, se quisessem me alcançar, conseguiriam facilmente. Minha única vantagem era conhecer cada centímetro daquele bairro. Sabia onde havia becos, onde as casas tinham cachorros que latiam à noite, onde moravam pessoas que poderiam me ajudar se conseguisse gritar alto o suficiente. A bolsa pendurada no meu ombro batia contra meu corpo enquanto eu me apressava. Dentro dela estavam meus documentos, a carteira com o dinheiro dos remédios, as chaves de casa, meus óculos de leitura, alguns lenços de papel e uma pequena Bíblia que sempre carregava comigo. Nada que pudesse me defender, nada que pudesse me ajudar numa situação como aquela. Quando finalmente avistei as luzes da rua principal, senti um alívio momentâneo. Havia carros passando, algumas pessoas caminhando, as lojas ainda com movimento. Pensei que talvez os homens desistissem de me seguir quando chegássemos numa área mais movimentada. Mas estava enganada. Eles apenas ficaram um pouco mais atrás, aguardando o momento certo. Entrei na farmácia do seu Joaquim como se nada estivesse acontecendo. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Tentei agir normalmente. Cumprimentei o farmacêutico com minha voz um pouco trêmula e pedi os remédios que precisava. Ele notou que eu estava diferente. Perguntou se estava tudo bem, se eu não parecia um pouco pálida. Contei para ele que estava me sentindo observada na rua, que tinha a impressão de que alguém me seguindo. Seu Joaquim, que sempre foi muito atencioso comigo, ficou preocupado. Disse que tinha ouvido alguns comentários sobre uns rapazes estranhos que estavam rondando o bairro nas últimas semanas. Provavelmente usuários de drogas ou pequenos ladrões que vinham de outros lugares.
Ele se ofereceu para me acompanhar até em casa, mas eu recusei. Não queria incomodá-lo e, além disso, pensei que talvez eu estivesse exagerando, que aqueles homens poderiam ter seguido outro caminho e já não estivessem mais por perto. Que erro terrível foi esse pensamento. Paguei pelos remédios, guardei tudo na bolsa e saí da farmácia tentando parecer confiante. A rua principal ainda tinha algum movimento, mas percebi que os 3 homens estavam do outro lado da rua, parados em frente a uma lanchonete fechada, claramente me observando e esperando eu tomar alguma direção. Dessa vez, decidi mudar meu trajeto. Em vez de voltar pelo mesmo caminho que tinha vindo, escolhi uma rua paralela, que também levava até perto de casa, mas que era mais iluminada e por onde passavam mais carros. Era um pouco mais longa, mas me senti mais segura com essa decisão. Comecei a caminhar pela nova rota e durante os primeiros 5 minutos parecia que tinha funcionado. Não via mais os 3 homens, não ouvia mais passos me seguindo. O barulho dos carros passando me tranquilizava e havia algumas pessoas nas calçadas, voltando do trabalho ou indo para algum compromisso noturno. Mas minha tranquilidade durou pouco. Quando estava na metade do caminho, numa parte da rua onde havia menos postes de luz funcionando, eles apareceram novamente. Dessa vez não estavam atrás de mim, estavam vindo de frente, caminhando devagar como se estivessem apenas passeando. Mas eu reconheci a silhueta deles, a forma como andavam, e soube imediatamente que eram os mesmos que me seguiram antes. Meu instinto me disse para atravessar a rua e tentar voltar para a área mais movimentada, mas quando olhei para trás, vi que havia mais alguém vindo naquela direção. Era como se tivessem planejado me cercar ali, naquele trecho mais escuro e isolado. Senti que tinha caído numa armadilha. Foi então que um deles gritou na minha direção. Disse que eu não precisava ter medo, que eles só queriam conversar comigo. A voz era de um homem jovem, provavelmente uns 20 e poucos anos, e tinha um tom que tentava parecer amigável e me assustou ainda mais. Quando alguém te aborda na rua dizendo que não precisa ter medo, é exatamente quando você deve ter mais medo. Parei de andar e fiquei parada no meio da calçada sem saber o que fazer. Eles se aproximaram e pela primeira vez pude vê-los direito sob a luz fraca de um poste próximo. Eram realmente 3 homens jovens, vestidos com roupas escuras, e eu podia sentir o cheiro de cigarro e álcool vindo deles, mesmo a alguns metros de distância. O que parecia ser o líder do grupo era magro, alto, com o cabelo raspado dos lados. Tinha uma cicatriz pequena perto do olho esquerdo e sorria de um jeito que não chegava aos olhos. Os outros 2 eram mais baixos. Um deles estava com as mãos nos bolsos de uma jaqueta jeans e o outro segurava alguma coisa que eu não conseguia ver direito na penumbra. Ele se aproximou mais e repetiu que não precisava ter medo, que eles só queriam minha bolsa e que não fariam nada comigo se eu colaborasse. Foi quando entendi completamente o que estava acontecendo. Não era paranoia, não era exagero da minha parte. Eu realmente estava sendo assaltada ali, a apenas 3 quadras da minha casa, no bairro onde morava há 15 anos e onde sempre me senti segura. Minha primeira reação foi de total incredulidade. Aquilo não podia estar acontecendo comigo. Eu era uma senhora de 62 anos, aposentada, que vivia uma vida simples e tranquila, não usava joias caras, não andava com muito dinheiro, não tinha nada de valor que pudesse interessar a alguém. Por que justamente eu? Por que naquele momento da minha vida? Mas a realidade estava ali, na minha frente, e eu precisava tomar uma decisão rapidamente. Podia entregar a bolsa sem resistir e torcer para que eles fossem embora sem me machucar. Podia tentar gritar e esperar que alguém me ouvisse e viesse me ajudar. Ou podia tentar correr,
mesmo sabendo que provavelmente não conseguiria ir muito longe. O problema era que, olhando para eles mais de perto, percebi que havia algo diferente no comportamento deles. Não pareciam apenas ladrões comuns querendo roubar uma bolsa. Havia uma agressividade nos olhos deles, uma forma de me olhar que me fez entender que talvez não fosse suficiente apenas entregar o que eles queriam. Talvez eles tivessem outras intenções comigo. Foi nesse momento que minha vida realmente mudou para sempre. Não foi quando comecei a suspeitar que estava sendo seguida, nem quando confirmei que eram 3 homens me perseguindo. Foi nesse momento específico, quando olhei nos olhos deles e entendi que minha integridade física e talvez até minha vida estavam em perigo real, que algo dentro de mim se transformou completamente. O líder deu mais um passo na minha direção e eu pude sentir o hálito dele, uma mistura nauseante de álcool barato e cigarro. Ele estava tão próximo que podia ver as manchas amareladas nos dentes quando ele sorriu daquele jeito sinistro. Disse que eu parecia ser uma senhora educada e que certamente não iria criar problemas para eles, que se eu fosse boazinha e entregasse tudo o que tinha, logo eu estaria de volta em casa assistindo minha novelinha. A forma como ele disse isso me fez perceber que eles sabiam mais sobre mim do que eu imaginava. Tinham me observado antes, estudado meus hábitos, sabiam meus horários. Não era um encontro casual. Eles tinham me escolhido especificamente, provavelmente porque eu parecia uma vítima fácil, uma mulher idosa, sozinha, sem ninguém para me proteger. Enquanto ele falava, os outros 2 se posicionaram de forma a bloquear qualquer rota de fuga que eu pudesse tentar. Um deles se colocou atrás de mim, cortando o caminho de volta para a rua principal, e o outro ficou do meu lado direito, entre mim e as casas onde eu poderia tentar pedir ajuda. Estava completamente cercada. O que mais me assustava não era nem o fato de estarem me roubando. Durante a minha vida, especialmente depois que fiquei viúva, sempre soube que esse tipo de situação poderia acontecer. São Paulo é uma cidade grande, violenta, e mulheres da minha idade são alvos fáceis para criminosos. Mas o que me apavorava era o jeito como eles me olhavam, como se eu fosse apenas um objeto, alguma coisa descartável. O homem que estava atrás de mim se aproximou e disse que eu estava demorando demais para decidir, que eles não tinham a noite toda e que, se eu não colaborasse logo, teriam que usar outros métodos para me convencer. Senti uma mão pesada no meu ombro, apertando com força, e percebi que a situação estava escalando rapidamente. Foi então que comecei a notar outros detalhes que me deixaram ainda mais apavorada. O que o terceiro homem segurava na mão não era apenas algum objeto qualquer. Era uma faca pequena, daquelas de cozinha, mas que brilhava sob a luz fraca do poste. O homem do meu lado direito tinha algo que parecia ser uma corrente enrolada no punho. E o líder, que continuava falando comigo de forma aparentemente calma, tinha uma tatuagem no pescoço que eu não havia notado antes, com símbolos que pareciam ser de alguma facção. Minha mente começou a trabalhar de forma diferente. Não era mais apenas medo que eu senti. Era um tipo de lucidez fria que nunca tinha experimentado antes na vida. Como se meu cérebro tivesse mudado para um modo de emergência, calculando rapidamente todas as possibilidades, todos os cenários possíveis do que poderia acontecer nos próximos minutos. Pensei nos meus filhos, Ricardo, que morava no interior com a esposa e os 2 filhos pequenos, Gabriel, que estava sempre tão ocupado com o trabalho na empresa de informática. Como eles se sentiriam se algo grave acontecesse comigo? Como ficariam sabendo? Quem encontraria meu corpo se esses homens decidissem que eu sabia demais sobre eles, que era uma testemunha inconveniente? Pensei na dona Antônia,
a senhora idosa de quem eu cuidava. Ela dependia de mim para várias coisas do dia a dia, para fazer compras, para levá-la ao médico, para simplesmente conversar nas tardes solitárias. Se eu sumisse, quem cuidaria dela? Quem perceberia sua ausência se ela passasse mal sozinha em casa? Pensei nas minhas plantas, no meu quintal pequeno, nas pequenas alegrias que tinha construído para mim mesma depois de tantos anos de viuvez. No pé de jasmim que perfumava as noites, nos tomates que cultivava com tanto carinho, nos livros que ainda queria ler, nas receitas que tinha anotado e nunca havia experimentado. Mas, principalmente, pensei numa coisa que nunca havia me passado pela cabeça antes. Eu não queria morrer. Não daquela forma. Não nas mãos daqueles desconhecidos. Não numa rua escura do meu próprio bairro. Tinha 62 anos. Não era jovem, mas ainda tinha muito para viver. Queria ver meus netos crescerem. Queria conhecer a mulher que Gabriel eventualmente escolhesse para casar. Queria viajar para alguns lugares que sempre sonhei em conhecer. O líder estava ficando impaciente. Disse que era a última vez que perguntava de forma educada, que eu entregasse a bolsa, tirasse qualquer joia que estivesse usando e que desse também o dinheiro que pudesse ter escondido nos bolsos ou na roupa íntima. A forma como ele disse isso último me fez entender com absoluta clareza que eles pretendiam me revistar, me tocar, me humilhar de todas as formas possíveis. Foi nesse momento que algo dentro de mim simplesmente se recusou a aceitar aquela situação. Não era coragem, porque eu estava apavorada. Não era raiva, porque eu estava mais confusa do que qualquer outra coisa. Era algo mais primitivo, mais instintivo. Era meu corpo e minha mente se recusando a ser uma vítima passiva. Olhei ao redor mais uma vez, procurando qualquer coisa que pudesse me ajudar. A rua estava realmente deserta naquele trecho. As casas mais próximas tinham portões altos e janelas fechadas. Não havia carros passando naquele momento específico. O posto de luz mais próximo estava uns 20 metros adiante, criando mais sombras do que realmente iluminando alguma coisa. Mas percebi que eles tinham cometido um erro tático. Tinham me cercado, sim, mas estavam todos muito próximos uns dos outros. Se eu conseguisse criar algum tipo de distração, alguma confusão, talvez pudesse aproveitar alguns segundos para tentar fugir. Não, seria fácil e provavelmente não daria certo, mas era melhor do que ficar ali parada esperando o pior. O homem atrás de mim estava se aproximando ainda mais, e eu podia sentir o calor do corpo dele nas minhas costas. Suas mãos foram em direção à minha bolsa, tentando puxá-la do meu ombro. Foi quando tomei minha primeira decisão realmente consciente naquela situação. Em vez de soltar a bolsa, segurei com mais força e girei o corpo bruscamente, tentando desequilibrá-lo. A estratégia funcionou parcialmente. Ele não esperava resistência, então tropeçou alguns passos para trás. Mas os outros dois reagiram imediatamente. O que estava do meu lado direito me agarrou pelo braço com força brutal e eu senti como se meu osso fosse quebrar na hora. O líder avançou na minha direção com uma expressão de raiva que me fez entender que havia acabado qualquer possibilidade de negociação. Ele disse, dessa vez gritando, que eu era uma velha teimosa e que agora eles teriam que fazer as coisas do jeito mais difícil, que eu havia perdido minha chance de sair daquela situação sem me machucar, que eles tinham sido educados comigo, mas que minha falta de cooperação havia mudado as regras do jogo. Foi quando vi a faca se aproximar do meu rosto. O homem que a segurava não parecia estar brincando. Havia uma frieza nos olhos dele que me fez entender que ele já tinha usado aquela arma antes, que não seria a primeira vez que machucaria alguém seriamente. O metal brilhou quando passou sob a luz fraca, e eu pude ver meu próprio reflexo distorcido na lâmina. O líder disse que eu tinha 10 segundos para entregar tudo o que tinha, incluindo a aliança de casamento que ele havia notado no meu dedo
e qualquer coisa de valor que pudesse estar escondida na minha roupa. Disse que, depois disso, eles teriam uma conversinha particular comigo para eu aprender a não desrespeitar pessoas que estavam sendo gentis. A forma como ele disse isso me fez entender exatamente o que significava aquela conversinha particular. Não era apenas assalto. Eles pretendiam me violentar, me humilhar, talvez me matar depois, para não deixar testemunhas. Eu não era apenas uma vítima de roubo, era uma vítima de um crime muito mais grave, muito mais cruel. Meu corpo começou a tremer descontroladamente, não de medo, embora eu estivesse apavorada. Era como se meu sistema nervoso estivesse se preparando para algo que minha mente consciente ainda não havia processado completamente. Minhas mãos suavam, meu coração batia de forma irregular e eu sentia um sabor metálico na boca. Mas, ao mesmo tempo, uma parte da minha mente ficou estranhamente calma e analitical. Comecei a observar detalhes que poderiam ser importantes. O homem com a faca era canhoto. O que me segurava pelo braço tinha uma respiração ofegante, provavelmente por causa do cigarro ou de algum problema de saúde. O líder falava com um sotaque que não era de São Paulo, talvez do nordeste do país. Também percebi que eles estavam um pouco nervosos, apesar de tentarem parecer no controle da situação. Olhavam para os lados de vez em quando, verificando se não estava vindo ninguém. Um deles estava suando mais do que a temperatura da noite justificava. Talvez não fossem criminosos tão experientes quanto queriam parecer. O homem que me segurava pelo braço começou a puxar minha bolsa com mais violência. Eu sentia a alça cortar minha pele e uma dor aguda subiu pelo meu ombro. Foi quando percebi que se eu soltasse a bolsa naquele momento, perderia qualquer barganha que ainda pudesse ter. Dentro dela estavam meus documentos, minhas chaves, o remédio que eu havia acabado de comprar e, principalmente, era a única coisa que estava entre mim e o que eles realmente queriam fazer comigo. Então, tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de continuar segurando a bolsa como um cabo de guerra, soltei ela de repente, pegando-os de surpresa. Mas, ao mesmo tempo, comecei a gritar com toda a força dos meus pulmões. Não palavras específicas, apenas gritos altos, desesperados, que ecoaram pela rua silenciosa e poderiam acordar algum vizinho ou chamar a atenção de alguém que estivesse passando nas ruas próximas. A reação deles foi imediata e violenta. O líder me deu um tapa no rosto que me fez ver estrelas e sentir gosto de sangue na boca. O homem com a faca se aproximou ainda mais, colocando a lâmina encostada no meu pescoço. Eu podia sentir o metal frio contra minha pele e por um momento pensei que aquele seria meu último momento de vida. Mas eu não parei de gritar. Mesmo com a faca no pescoço, mesmo com o gosto de sangue na boca, continuei gritando por socorro, gritando os nomes dos meus vizinhos, gritando que estava sendo assaltada. Algo dentro de mim havia tomado controle, algo que não estava disposto a desistir sem lutar. Foi então que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da situação. Uma luz se acendeu numa das casas próximas e ouvimos o barulho de uma janela sendo aberta. Uma voz masculina gritou, perguntando o que estava acontecendo, se alguém precisava de ajuda. Era o Sr. Miguel, um aposentado que morava sozinho e que sempre foi muito atento aos barulhos da rua. Os três homens se entreolharam com uma expressão de pânico que eu nunca havia visto antes. Claramente não esperavam que alguém fosse reagir aos meus gritos, pelo menos não tão rapidamente. O líder ordenou para os outros que me calassem imediatamente, mas eu aproveitei o momento de confusão para gritar ainda mais alto, pedindo especificamente para o Sr. Miguel chamar a polícia. O homem com a faca pressionou a lâmina com mais força contra meu pescoço
e eu senti um filete de sangue escorrer pela minha pele. Ele sussurrou no meu ouvido que, se eu não parasse de gritar imediatamente, ele me cortaria de uma orelha à outra. Mas naquele momento, eu já não estava mais pensando racionalmente. Era como se meu instinto de sobrevivência tivesse assumido completamente o controle. O Sr. Miguel gritou novamente, dessa vez dizendo que ia ligar para a polícia e que já estava descendo para ver o que acontecia. Outras luzes começaram a se acender nas casas ao redor. Ouvi vozes de outras pessoas, um cachorro latindo desesperadamente e até mesmo o barulho de um portão se abrindo. Foi nesse momento que o líder do grupo tomou uma decisão que quase custou minha vida. Em vez de fugir, como eu esperava que fizessem, ele decidiu que tinham que me calar definitivamente para poder sair daquela situação sem serem identificados. Disse para os outros que não podiam deixar uma testemunha viva, que eu já tinha visto todos eles de perto e que poderia reconhecê-los numa delegacia. O homem que estava segurando meu braço me puxou violentamente para um beco estreito entre duas casas, um lugar ainda mais escuro e isolado, onde os vizinhos teriam dificuldade para me ver ou me ajudar. Senti meu pé torcer numa pedra solta e uma dor aguda subiu pela minha perna. Mas a adrenalina estava tão alta que quase não senti na hora. O líder disse que agora eles teriam que fazer as coisas de forma rápida e definitiva, que eu havia complicado uma situação que poderia ter sido simples e que agora teria que pagar as consequências. A frieza na voz dele me fez entender que ele estava falando sério. Não era mais uma ameaça para me intimidar, era uma sentença de morte. Foi quando o homem com a faca levantou a lâmina, preparando-se para me golpear. Naquele momento específico, com a morte literalmente a centímetros do meu corpo, algo extraordinário aconteceu na minha mente. Em vez de me desesperar ou entrar em pânico, senti uma calma estranha, quase sobrenatural. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Eu podia ver cada detalhe do movimento dele, podia calcular exatamente onde a faca iria me atingir, podia sentir o ar se movendo ao redor da lâmina. E naquele momento de lucidez absoluta, tive uma ideia que pareceu vir do nada, como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido. Se eu fosse morrer mesmo, se não havia mais nada que pudesse fazer para me salvar, então eu morreria de uma forma que não daria a eles a satisfação de me ver sofrer. Morreria de uma forma que os assombraria pelo resto das vidas deles. Morreria fingindo que já estava morta. No exato momento em que a faca começou a descer na minha direção, deixei meu corpo ficar completamente mole, como se tivesse desmaiado ou tivesse tido um ataque cardíaco. Caí no chão do beco como um peso morto, sem fazer nenhum som, sem me defender, sem reagir de forma alguma. Meus olhos se reviraram, minha língua ficou ligeiramente para fora da boca e prendi a respiração. A faca passou raspando pelo meu ombro, fazendo um corte superficial, mas não me atingiu de forma mortal como ele pretendia. Ele estava mirando no meu peito, mas quando eu caí, a trajetória mudou completamente. Senti a lâmina rasgar minha blusa e cortar minha pele, mas não foi nada comparado ao que poderia ter sido. Os 3 homens ficaram paralisados por alguns segundos, olhando para mim caída no chão. O líder perguntou se eu estava morta mesmo ou se era algum tipo de truque. O homem com a faca disse que tinha certeza de que me acertou no peito, que eu deveria estar sangrando muito, mas do ângulo onde eles estavam, com a pouca luz do beco, não conseguiam ver direito. Um deles se abaixou para verificar se eu ainda estava respirando. Foi o momento mais crítico de toda a situação. Eu precisava controlar completamente minha respiração, meus músculos, minha expressão facial. Qualquer movimento, qualquer sinal de vida, e eles terminariam o que começaram. Senti a mão dele no meu pescoço, procurando por pulso.
Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele sentiria, mas consegui relaxar o suficiente para que meu pulso ficasse bem fraco e irregular. Ele disse para os outros que eu parecia estar morrendo mesmo, que o coração estava quase parando, mas que talvez fosse melhor ter certeza absoluta. Foi quando ouvimos passos correndo na rua principal e a voz do Sr. Miguel gritando que já tinha ligado para a polícia e que eles estavam chegando. Outros vizinhos também começaram a sair de suas casas e podíamos ouvir várias vozes se aproximando do beco onde estávamos. O líder tomou a decisão de fugir imediatamente. Disse que não podiam mais perder tempo verificando se eu estava morta ou não, que tinham que sair dali antes que os vizinhos ou a polícia chegassem, que se eu estivesse viva ainda, morreria de qualquer forma por causa do ferimento, e se estivesse morta, problema resolvido. Pegaram minha bolsa, que havia caído no chão durante a confusão, e saíram correndo pelo outro lado do beco que dava para uma rua paralela. Ouvi os passos deles se afastando rapidamente e depois o silêncio voltou ao beco. Mas eu continuei imóvel, fingindo estar morta, porque não tinha certeza se eles realmente tinham ido embora ou se estavam esperando para ver se eu me moveria. Fiquei ali, deitada no chão frio e sujo do beco, por aqueles que pareceram ser os minutos mais longos da minha vida. Sentia o sangue do corte no ombro escorrendo devagar, molhando minha blusa. Sentia dor na perna que havia torcido, dor no rosto onde tinha levado tapa, dor no braço onde tinham me agarrado com força. Mas principalmente, sentia um alívio tão grande que quase me fez chorar. Estava viva. Contra todas as probabilidades, contra toda a violência daquela situação, eu tinha conseguido sobreviver. Não sabia ainda se os ferimentos eram graves, não sabia se teria sequelas, mas estava respirando, meu coração estava batendo, minha mente estava funcionando. Eu tinha vencido aqueles homens usando apenas minha inteligência e minha coragem. Quando finalmente ouvi a voz do Sr. Miguel bem próxima, chamando meu nome e perguntando onde eu estava, me permiti mover um dedo, depois uma mão, depois lentamente abrir os olhos. Ele me encontrou alguns segundos depois com uma lanterna na mão e uma expressão de horror no rosto quando viu o sangue na minha roupa. Ele se ajoelhou ao meu lado e perguntou se eu conseguia falar, se conseguia me mover. Com a voz mais fraca que consegui produzir, contei para ele o que havia acontecido, que tinha sido atacada por 3 homens, que eles tentaram me matar, mas que eu tinha fingido estar morta e eles fugiram. Ele ficou impressionado com minha estratégia. Disse que nunca tinha ouvido falar de algo assim. Outros vizinhos chegaram ao beco, incluindo Dona Maria e o Senhor José, que eu havia cumprimentado no início da noite quando tudo ainda estava normal. Parecia que tinha se passado uma eternidade desde aquele momento. Eles me ajudaram a sentar, me deram água e alguém trouxe um cobertor para me cobrir, porque eu estava tremendo descontroladamente. A polícia chegou poucos minutos depois, junto com uma ambulância que o Sr. Miguel havia pedido por precaução. Os paramédicos verificaram meus ferimentos e disseram que eu tinha tido muita sorte. O corte no ombro era superficial, apesar de estar sangrando bastante. A perna torcida não estava quebrada. Os hematomas no rosto e no braço eram dolorosos, mas não graves. Mas o que mais impressionou todos ali foi minha presença de espírito. Os policiais disseram que, em 30 anos de profissão, nunca tinham visto uma vítima usar uma estratégia tão inteligente para escapar de uma tentativa de homicídio, que minha reação tinha sido excepcional e que provavelmente me salvou a vida. Enquanto eles tomavam meu depoimento ali mesmo no beco, ainda meio em choque, comecei a perceber a dimensão do que tinha acontecido. Não apenas tinha sobrevivido a um ataque violento, tinha descoberto dentro de mim uma força e uma inteligência que nunca soube que possuía. Em poucos minutos, tinha me transformado de uma vítima indefesa
numa pessoa capaz de lutar pela própria vida usando recursos que nem sabia que tinha. Os criminosos nunca foram pegos. Minha bolsa foi encontrada 2 dias depois num terreno baldio, vazia, sem documentos nem dinheiro. Mas isso já não importava mais. O que importava era que eu tinha sobrevivido, que tinha provado para mim mesma que era muito mais forte do que imaginava e que tinha uma razão poderosa para continuar vivendo. Os primeiros dias depois do ataque foram os mais difíceis da minha vida. Não pelos ferimentos físicos que cicatrizaram relativamente rápido, mas pelo impacto emocional do que havia acontecido. Quando chegou a manhã seguinte e me vi no espelho do banheiro, com o rosto inchado, o corte no ombro coberto por um curativo e os hematomas roxos pelo corpo, foi como se estivesse olhando para uma estranha. Meus filhos vieram me visitar assim que souberam. Ricardo dirigiu 3 horas desde o interior, trazendo a esposa e as crianças. Gabriel cancelou todos os compromissos de trabalho e ficou comigo por uma semana inteira. Eles estavam apavorados, se culpando por não estarem por perto quando eu precisei, querendo me convencer a ir morar com um deles ou pelo menos contratar alguém para ficar comigo. Mas eu sabia que não era isso que eu queria. Durante aquelas longas noites sem conseguir dormir, quando qualquer barulho na rua me fazia pular da cama e correr para a janela, percebi que se eu cedesse ao medo, se mudasse minha vida completamente por causa do que aconteceu, então aqueles homens teriam vencido de alguma forma. Eles não tinham conseguido tirar minha vida, mas estariam tirando minha liberdade. As primeiras vezes que tentei sair de casa foram aterrorizantes. Minha mão tremia na hora de girar a chave na fechadura. Meu coração disparava quando via 3 homens conversando em qualquer lugar. À noite, nem pensar em sair sozinho. Parecia que havia perdido para sempre aquela sensação de segurança que levei 62 anos para construir. Foi Dona Antônia, a senhora idosa de quem eu cuidava, quem me disse as palavras que mudaram minha perspectiva sobre tudo. Quando fui visitá-la, uma semana depois do ataque, ela segurou minhas mãos com aquelas mãos frágeis de 80 anos e disse que Deus tinha me dado um presente muito especial naquela noite. Não o presente de sobreviver, que já é muito, mas o presente de descobrir quem eu realmente era por dentro. Ela estava certa. Durante aqueles minutos no beco escuro, quando estava literalmente entre a vida e a morte, descobri que dentro de mim havia uma mulher que eu nunca tinha conhecido. Uma mulher corajosa, inteligente, capaz de pensar rapidamente sob pressão extrema. Uma mulher que não se entregaria sem lutar, mesmo quando todas as probabilidades estivessem contra ela. Comecei a pensar diferente sobre os 62 anos que havia vivido até então. Durante muito tempo, especialmente depois que fiquei viúva, me via como alguém que estava na fase final da vida, apenas esperando os dias passarem tranquilamente até chegar minha hora. Cuidava da casa, cuidava da Dona Antônia, assistia à televisão, lia alguns livros, mas não tinha grandes ambições ou sonhos. Depois daquela noite, percebi que estava desperdiçando os anos que me restavam, não porque não estivesse fazendo coisas úteis ou importantes, mas porque estava vivendo como se já estivesse meio morta por dentro, como se minha vida real tivesse acabado quando meu marido morreu e o que sobrou fossem apenas sobras do tempo que não sabia como preencher. Mas, quando estive realmente perto da morte, quando senti na pele o que significava ter alguém tentando tirar minha vida à força, entendi com uma clareza cristalina o quanto eu queria continuar vivendo, o quanto ainda tinha para descobrir sobre o mundo, sobre outras pessoas e, principalmente, sobre mim mesma. 3 meses depois do ataque, tomei uma decisão que surpreendeu todos à minha volta. Me inscrevi num curso de autodefesa para mulheres idosas
numa academia perto de casa. No início, meus filhos acharam que era uma reação exagerada ao trauma, que eu deveria procurar terapia em vez de aprender a lutar. Mas eu expliquei que não era sobre aprender a lutar, era sobre nunca mais me sentir indefesa. As outras mulheres do curso tinham histórias parecidas com a minha. Algumas tinham sido vítimas de violência doméstica, outras de assalto. Algumas simplesmente queriam se sentir mais seguras andando sozinhas pelas ruas. Descobri que não estava sozinha naquela sensação de vulnerabilidade e, mais importante, descobri que era possível fazer algo concreto para mudá-la. O instrutor, um homem de uns 40 anos que tinha sido policial, disse que eu tinha talento natural para as técnicas de autodefesa, que minha experiência real de ter conseguido escapar de uma situação de perigo mortal me dava uma vantagem que as outras alunas não tinham. Eu sabia como era realmente estar naquela situação, então conseguia aplicar as técnicas com mais precisão e determinação. 6 meses depois, comecei a dar palestras sobre segurança pessoal para grupos de mulheres idosas em centros comunitários e igrejas da região. Contava minha história, explicava as técnicas que havia aprendido, mas principalmente tentava passar para elas a mensagem mais importante que havia descoberto, que somos muito mais fortes e capazes do que imaginamos. Muitas dessas mulheres me procuravam depois das palestras, contando suas próprias histórias de medo, de situações em que se sentiram vulneráveis ou desprotegidas. Algumas nunca tinham sido vítimas de crimes, mas viviam com medo constante de que isso pudesse acontecer. Outras tinham passado por situações parecidas com a minha, mas ainda estavam presas ao trauma, sem conseguir seguir em frente. Foi conversando com essas mulheres que entendi qual era meu propósito agora. Não era apenas viver meus anos restantes de forma tranquila e segura. Era usar minha experiência, meu conhecimento, minha força recém-descoberta para ajudar outras pessoas que estivessem passando por situações parecidas. Era transformar algo terrível que havia acontecido comigo em algo útil para outras pessoas. 1 ano depois do ataque, mudei de casa. Não por medo, como meus filhos pensaram inicialmente, mas porque queria um lugar novo para começar essa nova fase da minha vida. Escolhi um apartamento pequeno, num bairro diferente, mais próximo do centro da cidade, onde havia mais movimento, mais vida, mais oportunidades de me envolver em atividades comunitárias. Continuei cuidando da dona Antônia, que se mudou para um lar de idosos próximo ao meu novo apartamento. Continuei mantendo contato próximo com meus filhos, que finalmente entenderam que eu não estava fugindo do que aconteceu, mas construindo algo novo a partir disso. E principalmente, continuei descobrindo coisas sobre mim mesma que nunca soube que existiam. Aprendi que tenho facilidade para falar em público, coisa que nunca tinha tentado antes. Descobri que sou boa ouvinte, que consigo ajudar outras pessoas a processarem seus traumas e medos. Percebi que tenho uma intuição muito desenvolvida para situações de perigo, que posso ensinar outras mulheres a confiarem nos próprios instintos. Hoje, 3 anos depois daquela noite terrível, quando olho para trás, sinto uma gratidão estranha pelo que aconteceu. Não porque foi uma experiência boa, porque não foi. Foi aterrorizante, dolorosa e deixou cicatrizes que nunca vão desaparecer completamente. Mas porque me deu a oportunidade de conhecer uma versão de mim mesma que talvez nunca tivesse descoberto de outra forma. Antes daquele ataque, eu era Helena, a viúva aposentada que vivia uma vida pequena e previsível. Agora sou Helena, a sobrevivente que descobriu sua própria força e decidiu usá-la para ajudar outras pessoas. Sou alguém que enfrentou a morte de frente e escolheu a vida, não apenas para mim, mas para todas as outras mulheres que podem se beneficiar da minha experiência. Às vezes,
Quando estou dando uma palestra e vejo nos olhos de uma mulher idosa aquela fagulha de reconhecimento, quando ela entende que também é mais forte do que imaginava, sinto que aqueles momentos terríveis no beco escuro valeram a pena. Não porque mereço ter passado por isso, mas porque consegui transformar algo destrutivo em algo construtivo. Para vocês que estão me ouvindo agora, especialmente se são mulheres da minha idade ou se já passaram por alguma situação de violência, quero que entendam uma coisa fundamental. Vocês são muito mais fortes do que acreditam. Dentro de cada uma de nós existe uma sobrevivente, uma lutadora, uma pessoa capaz de enfrentar situações que parecem impossíveis. Não estou dizendo que devemos procurar o perigo ou que devemos nos colocar em situações de risco desnecessário. Estou dizendo que quando a vida nos coloca contra a parede, quando parece que não há saída, sempre existe alguma coisa que podemos fazer. Sempre existe uma forma de lutar, de resistir, de não desistir de nós mesmas. A estratégia que usei naquela noite, fingir-me de morta, pode não funcionar em outras situações. Cada caso é único. Cada pessoa precisa encontrar sua própria forma de reagir. Mas o importante é não desistir, é continuar pensando, continuar procurando alternativas, mesmo quando tudo parece perdido. E depois, quando a situação de perigo passar, não permitam que o medo tome conta das suas vidas. Usem a experiência para se tornarem mais fortes, mais conscientes, mais preparadas. Transformem o trauma em conhecimento, a dor em sabedoria, o medo em precaução inteligente. Hoje, aos 65 anos, posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente daquela que saiu de casa naquela terça-feira de março para comprar remédio na farmácia. Sou alguém que descobriu que a idade não define nossa capacidade de reinvenção, que os anos não determinam nossa força interior, que nunca é tarde demais para descobrirmos quem realmente somos quando a vida nos desafia. Minha mensagem final para vocês é simples. Não subestimem vocês mesmas. Não permitam que ninguém, nem as circunstâncias, nem outras pessoas, nem vocês mesmas, as convençam de que são frágeis demais, velhas demais ou pequenas demais para enfrentar os desafios que a vida coloca no caminho de vocês. Cada uma de nós carrega dentro de si uma força extraordinária. Às vezes precisamos de uma situação extrema para descobri-la, como aconteceu comigo. Às vezes conseguimos acessá-la de formas mais gentis, através de desafios menores do dia a dia. Mas ela está lá, esperando para ser descoberta e usada. E lembrem-se, sobreviver não é apenas continuar respirando. Sobreviver é escolher viver plenamente, é reconstruir-se depois das quedas, é transformar as experiências difíceis em oportunidades de crescimento, é olhar para trás sem rancor, para frente sem medo e para dentro com orgulho da pessoa forte que descobriram ser. Obrigada por me ouvirem, por me permitirem compartilhar essa história com vocês. Espero que algo do que disse possa ajudá-las, inspirá-las ou, pelo menos, fazê-las refletir sobre a própria força interior. E lembrem-se de deixar seus likes e comentários, de se inscreverem no canal e, principalmente, de cuidarem bem de vocês mesmas. Vocês merecem uma vida plena, segura e feliz, independentemente da idade que tenham. Até a próxima e que Deus abençoe todas vocês.